Essa é a oficina de cineclubismo, organização, histórias e os filmes. Nós estamos no terceiro dia. Ele foi contemplado pelo edital 3 de 2020 da Lei Aldir Blanc em Goiás. Vamos mostrar aqui as logos. Este projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, do Governo Federal, Governo de Goiás, Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. Bom, pessoal, ontem nós trabalhamos a perspectiva de uma abordagem histórica sobre o cinema, em que nós falamos de uma visão um pouco mais da atividade cinematográfica de uma maneira ampla, contemplando aí a produção, a distribuição e a exibição. No início do encontro de hoje, no início do encontro de amanhã, eu vou contemplar aquela parte onde geralmente vocês vão, ao procurar um curso de cinema, de história do cinema, né, ou quando vocês verem esse nome, ou até de uma disciplina acadêmica, né, para aqueles que, né, estão aí no meio acadêmico, vocês vão ver muito décadas, né, a partir do final do século XIX, através do século XX, apresentando obras, filmes, né, diretores, movimentos de cinema, manifestos e daí por diante. Ontem nós tivemos uma abordagem diferenciada para entender aí como fica essa relação, né, entre produção, distribuição e público, tendo em vista e dando, né, um pouco mais de privilegiando, né, ou trazendo nessa abordagem histórica o porquê, né, de cineclube, porquê que a gente faz oficina de cineclube, porquê que a gente milita por cineclube, né, e daí porque a gente tem paixão por cineclube e daí em diante. Então, essa abordagem de ontem foi dessa forma. E hoje e amanhã nós vamos iniciar mais com um pequeno momento, né, que a gente vai apresentar de forma referencial e muito breve, hoje, alguns filmes e movimentos que estão aí na história do cinema mundial e que estão presentes aí, principalmente na programação, na referência, na pesquisa dos cineclubes mais antigos, enfim, para que a gente tenha alguns elementos, alguns filmes, alguns nomes, algumas referências, beleza? E hoje, aproveitando inclusive essa vibe de ontem, né? Nós temos aí nesse primeiro, além dos irmãos Lumière, né, que nós abordamos ontem, nós temos aí nos Estados Unidos Edwin Porter. Tem filmes que já estão no YouTube, são filmes preto e branco do cinema mudo, e que vocês podem assistir e encontrar. Um dos que ficaram, assim, uma das referências aí é o Grande Roubo ao Trem, né, de 1903, em que, inclusive, antes, se você assistia cenas, né, de paisagem locais com a câmera parada, aqui você começa a ter alguns enquadramentos, né, e montagens que trazem esse cinema que conta histórias, né, através dos planos, através da direção dos atores, não é? E aqui, principalmente no Grande Roubo ao Trem, principalmente a cena da perseguição, né? E além daquele quadro, que parece aquele teatro filmado, você tem, por exemplo, esse close, né? Que é do último tiro. Enfim, então, é uma das referências aí dos primeiros filmes que ficaram marcados aí na história do cinema. Não podemos deixar de citar aí Georges Méliès, né?
essa viagem do homem à Lua, em que ele praticamente ele trabalha de uma forma artesanal, vamos dizer, com os filmes, inclusive algumas dessas películas, né, ele colore mesmo, né, realizando montagens, né, e os efeitos especiais, né, os tão queridos efeitos especiais, a gente pensa em Marvel, em Vingadores e tudo mais. Então, o começo de tudo está aí, né, com colagens, né, de figuras ou de parte de figuras recortadas desses fotolitos, dessas películas e coladas em outras, né, e formando essas montagens. E, inclusive, até o que eu falei de colorir, né, cada uma dos filminhos, né, das fotos, e, né, vamos dizer, não é necessariamente o cinema a cores, mas é uma possibilidade de animação, né, em cima dessa possibilidade que existia de um período em que era cinema mudo e praticamente preto e branco. Muitas das suas produções podem também ser encontradas em plataformas como o YouTube. Bom, temos aí um dos nomes que consagrou que consolidou, perdão, a questão da linguagem, foi o começo da consolidação da linguagem clássica do cinema, e a gente pode dizer também o começo aí do que confabularia, né, na tão conhecida Hollywood, né, e nos estatutos aí do cinema clássico, né, história seu começo, meio e fim, tendo em vista que Griffith ele realizava também as montagens paralelas, ou seja, se nos exemplos anteriores e na maior parte dos filmes até então, o que você tinha, né, você seguia na história os personagens, aqui você pode ter dois lugares de acontecimento dessa história, realizando assim a que nós chamamos de montagem paralela, né? Você acompanha dois acontecimentos que estão ali rolando ou simultaneamente, né? Ou, enfim, no mesmo espaço, né? Porém, nós temos aí um dos exemplos, um dos que ficaram consagrados, que é o Nascimento de uma Nação, mas que, enfim, até ao decorrer do século XX, duramente criticado por um cinema racista, né, em que ele dá ali um fundo moral, fazendo, inclusive, uma apologia à superioridade da raça branca, né, do white proud, né, orgulho branco. Outro exemplo também, mas que ficou maculado pela mesma questão, né, do racismo, mas depois enfim, foi o primeiro filme em que houve som, né, o primeiro filme sonoro. Entre os filmes do cinema mudo, né, e preto e branco, o que nós tínhamos era a exibição cinematográfica, em alguns momentos, e aí para quem estava ontem, nos cine-teatros e algum desses cinemas, principalmente até a década de 30, você tinha exibição e você tinha bandas que tocavam durante essa exibição, né? E dessa forma, dando ali, através da música, uma parte de elemento, né, dramático dentro dessa experiência da exibição. Havia também algumas experiências em que você fazia a projeção em cima de atores que se vestiam de branco, que é uma performance que hoje entenderíamos mais como essa parte da arte
da performance de arte de vídeo, de artes visuais. Ou até do próprio teatro, dependendo da montagem, né, da proposta de cenografia, vamos dizer assim. Bom, então, o que ficou marcado do cinema sonoro, em que chegava a lata do filme, mas também com uma trilha, né, uma latinha de um fitilho que vinha com a trilha sonora do filme. Aí nós temos o exemplo do Cantor de Jazz, de 1928, que era praticamente um musical, né? Então, ele marca ali o início, né, dessa difusão dentro das salas de exibição dos sistemas de reprodução sonora, né? E essas cópias, essas latas de filmes acompanhados, primeiro, né, por uma fitinha que rodava o filme, rodava o áudio ou o som à parte, e depois essa mesma fita foi acoplada ao filme, né, a película, reunindo, né, a película com o filme e uma outra faixa que era a banda sonora, né? Então, reproduzindo tudo ali no mesmo dispositivo de projetor. Bom, e aí, dando algumas referências, propriamente Hollywood. Tanto mal falamos ontem da tal da Hollywood, né, em relação ao que a ser uma proposta, né, de cinema hegemônico. Nós problematizamos também a questão de como os filmes que ficaram consagrados em cinema clássico, nessa forma de entregar ao público filmes de um entendimento mais claros, vamos dizer assim, com um final feliz, e com uma série de elementos, né? Então, as possibilidades de cinemas, do cinema nacional brasileiro, de desenvolvimento do cinema brasileiro, e também em cada país, né, em que houve a expansão aí da projeção, da exibição cinematográfica, você teve essa ocupação de espaço, né, da programação muito maior desses filmes, né, e uma grande potência econômica, né, que hoje continua sendo, mas que, de certa forma, você tem, que gerou também seus clássicos e que até hoje, né, sejam filmes dessas empresas ou nessa mesma estética hollywoodiana, continua, né, sendo a pauta, né, das sessões cineclubistas, inclusive até alguns promovendo debates importantíssimos sobre sociedade, sobre humanidade, né, sobre vida, e que a gente não desmerece, né, tanto no ponto de vista de sua técnica, quanto no ponto de vista de, através desses filmes, nas sessões, a gente poder, né, desenvolver, enfim, mas é bom a gente ter a visão, né, de como isso, né, essa possibilidade estética e hegemônica ela foi construída. E aí quem perdeu ontem, né, nós vamos disponibilizar os links de ontem e de anteontem para que vocês possam acompanhar e assistir. Enfim, então, para a gente, ao realizar a curadoria, que é algo que nós vamos falar mais adiante, de nós termos em conta essa questão. E aí nós temos alguns exemplos: Steven Spielberg, né, do Tubarão, Stanley Kubrick, né, 2001 Odisseia no Espaço, Bernardo Bertolucci, o Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Spike Lee, né, que hoje que tem aí, né, com seus filmes apresentado aí um cinema que dialoga, né, com a questão, com o cinema negro, e que, enfim, tem sido pautado aí no mainstream, né, e inclusive recebendo prêmios aí nas edições do Oscar. Alfred Hitchcock, Tim Burton. Bom, enfim, são passagens breves, né, que eu vou fazer para a gente ir para os nossos assuntos de hoje. O neorrealismo italiano,
um movimento cinematográfico importantíssimo que até nos cineclubes traz uma tradição, né, uma erudição muito interessante de filmes de Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini. São filmes que surgiram principalmente no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, e que apresentavam e de uma maneira crítica, diferentemente de outros movimentos ou de outras tendências como o realismo, né, o neorrealismo ele fazia essa crítica social, particularmente, né, dentro dos argumentos desses filmes, por exemplo, como Roma Cidade Aberta, né, trabalhando dentro dessa questão do ambiente do pós-guerra, mas com fortes críticas sociais. E também, por que não, né, levando a uma questão também estética, né, em que eles, dentro de suas produções, inclusive, traziam não atores, ou trabalhavam com elencos de não atores, talvez traziam ali um ator que representasse um papel principal, mas, vamos dizer aí, eles tentavam fazer essa experiência com os não atores, trazendo, né, o cinema um pouco mais próximo para esse etnográfico, para esse popular. E foi uma tendência, um movimento de cinema que, enfim, influenciou, né, desde Índia, você tem ali filmes e diretores, né, que se inspiraram né, e foram influenciados por esse movimento, como Satyajit Ray, Portugal, França, o Brasil, enfim. Então é um legado, que fica aí, tanto na estética quanto no seu manifesto como cinema. Bom, a partir de 1958, década de 60, 70, né, outro grande movimento foi a Nouvelle Vague, né, aí temos alguns diretores, François Truffaut, que inclusive aqui nós temos os Incompreendidos, né, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, entre outros aqui citados, e que trabalhou principalmente a crítica da forma, né, em que se faz cinema, né, em que Hollywood faz cinema, critica também a forma dessa relação entre cinema e espectador. Então, é um movimento de cinema muito presente, né, principalmente nos cineclubes. Os cineclubes, vamos dizer, até ali a década de 90, né, tinham a curadoria desses filmes como, né, as possibilidades de erudição, de formação de público, de um cinema contestador, como também, né, ele surgiu principalmente na ebulição de maio de 1968, né, em que houve um grande questionamento, né, da questão da autoridade do Estado, da proibição, da sociedade disciplinar, né, que é o tema aí dos Incompreendidos. Então, vale a pena, caso vocês se interessem, né, aí pela Nouvelle Vague, vocês darem uma pesquisada. Bom, enfim, aqui eu fiz uma espécie de um top 3, né? Apresentei um pouco do surgimento da linguagem ali o início, né, do que ficou consagrado como início dos primeiros filmes, da história do cinema. A gente trabalhou um pouquinho de linguagem, logo foi para um top 3, mas com certeza, se a gente for pensar numa história de cinema, ou num curso, ou algo nesse sentido,
enfim, esse é somente vamos dizer, um aperitivo, né? Tem muito mais de cinemas, movimentos, diretores, enfim. Agora nós vamos para o nosso tema de hoje, que nós queremos trabalhar, né, com mais tempo, com mais diálogo, né? Bom, e principalmente em relação, dentro da organização, à escolha dos filmes, né? Aqui damos o nome de curadoria, muito utilizado também, além dos cineclubes, festivais de cinema, né? Nos festivais de cinema, o curador, né? Aquele que faz a escolha dos filmes, né? Como também contextualiza o porquê está escolhendo aqueles filmes para aquele festival. Tanto às vezes mostras que são competitivas, né, em que os filmes, né, e também seus profissionais na ficha técnica concorrem a prêmios, como também mostras especiais, né, em que são, vamos dizer, janelas dentro dos festivais para o público. Enfim, então a curadoria é esse trabalho, né, de não só de escolher, mas de pensar essa escolha, né, de contextualizar essa escolha. E para nós o Cineclube é a escolha do filme que nós vamos exibir naquela sessão. Por que que nós vamos exibir? Né? Nós vamos escolher um filme, vamos dizer, é um filme de Hollywood que vai nos falar sobre a questão de gênero, né? Mas de que forma a gente entende criticamente esse filme, como a gente, enfim, como a gente organiza essa curadoria, não é? É algo que parte de um gosto pessoal, em que dentro do cineclube, em cada sessão, nós passamos, cada um faz uma curadoria em cada sessão, ou nós fazemos associando a algum tema, né, nessa territorialidade, por exemplo, onde o cineclube está inserido, né, em algum momento em que no tempo, né, e no momento em que nós estamos vivendo ali no cineclube, né, dentro aí das possibilidades que a gente tem de dialogar ali com o nosso bairro, com o lugar onde está inserido esse cineclube. Enfim, a curadoria é esse ato de uma escolha, mas de uma escolha consciente desses filmes, né? Não é só simplesmente um bom filme para eu vou eu vou escolher para essa sessão um filme da Novelle Vague, né? É um filme talvez um tanto difícil, né, para que a gente de compreensão, né, tendo em vista ou de diálogo em cima daquele filme, porque ele é um filme importante, porque ele é um filme de cinéfilo e daí por diante. Então, o porquê a gente escolhe esse filme, né? Ou a gente escolhe também um filme que passa inclusive na televisão, que passou no cinema, que é hollywoodiano, que é bem pastiche, né? O que nós vamos, como é que nós vamos programar a sessão com esse filme, né? De que maneira, o que nos leva a fazer isso? Então, a curadoria é esse grande desafio, né? Eu tive uma experiência certa vez de acompanhar o Cine Sesc, né, que é uma exibição, um projeto de exibição nos bairros, né, em que a gente fazia uma projeção numa tela e percorria praças, colégios, né, exibindo filmes, principalmente às quartas-feiras, né, todas as quartas-feiras. Né, em um mês a gente passava por um bairro, no outro mês no outro, enfim. Em um bairro específico, um bairro de periferia, a primeira seleção
de filmes, inclusive filmes nacionais, de comédia, enfim, filmes clássicos, né, de fácil, vamos dizer, compreensão e entendimento ali dos adolescentes, do pessoal que frequentava, eles não gostaram a princípio, né? Eles disseram o seguinte: não, se a gente tem uma tela dessa, então eu vamos exibir o Velozes e Furiosos. Tá? Então, vamos lá, vamos exibir o Velozes e Furiosos. Aí eu desafiei eles logo após o filme, de ter assistido Velozes e Furiosos, de que forma que nós vamos fazer esse debate, né? Então, a gente tem que, quer dizer, no Velozes e Furiosos, qual que é o papel do carro, né, dentro das nossas vidas, né? Todo mundo precisa de carro, todo mundo tem carro, né? E dali a gente foi, né, quer dizer, qual o papel? A grande parte dos motoristas são homens, né? Qual o papel das mulheres dentro dessa narrativa? Então, quando a gente pensa a curadoria, então é importante a gente fazer essa reflexão, né, e nós temos um sentido, né, para a escolha daquele filme. Bom, nós vamos passando para o próximo elemento. A periodicidade é um dos pontos importantíssimos para que a gente pense cineclube, para que a gente faça cineclube. Tá? A periodicidade é a forma em que a gente, vamos dizer, faz uma referência de quando o público, né, vai encontrar o cineclube. Nós exibimos em um lugar, né, o que a gente abordou ali na segunda-feira, anteontem. Mas que dia da semana, que dia do mês nós vamos exibir? Que horário? Né? E aí, inclusive, é interessante para a gente pensar a questão da curadoria. Só um instante. É importante a gente pensar essa questão, porque é a referência que o público vai ter, né, para que ele encontre para que ele encontre o cineclube. É o tempo, por exemplo, de uma sessão à outra, né, em que você consegue pensar ali, fazer o planejamento dentro do mês, em pensar cada sessão, né? Então, em que a gente teve que pensar em cada sessão, né? Se a gente, enfim, organiza os ciclos que nós vamos entrar mais adiante, então a periodicidade é muito importantíssima nesse aspecto. E é importante esse elemento da territorialidade, né? O que é a territorialidade? Resgatando um pouco o que a gente trabalhou segunda para aqueles que, né, não estiveram conosco na segunda. A territorialidade local é um elemento que a gente pensa no cineclube sobre não só aonde a gente vai colocar a estrutura do cineclube, aonde nós vamos fazer a sessão, onde nós vamos colocar projetor, cadeira, som e telão ou exibir na parede, por exemplo. Não é só isso, mas a gente fazer um olhar 360 aonde esse cineclube está inserido. Ele está inserido numa escola, qual é a comunidade ao redor dessa escola? Ou qual comunidade que essa escola forma, né, de alunos, de famílias, de servidores, professores, né? Como é que essa comunidade, como é que é esse lugar, esse território aonde o cineclube está inserido? Né? O cineclube está inserido em um bairro de periferia, né? Esse cineclube está inserido dentro da universidade, né?
Então, para a gente pensar além de um local onde o fazer cineclube ele comece e acabe, né? Dentro de uma sala com projeção, cadeira e tudo mais. Esse é um outro elemento que nós trabalhamos chamado estrutura. Isso é outra coisa. Local e territorialidade é a gente fazer esse olhar 360 para pensar o que, inclusive, de que forma, né, essa territorialidade, esse local, os nossos vizinhos, aonde a gente está inserido, ela pode influenciar na nossa curadoria, né? Quer dizer, será que a gente não vai fazer uma sessão especial a respeito principalmente de uma questão ambiental no nosso bairro, né, que passa por situações como, por exemplo, a dificuldade com os resíduos sólidos, né, a discriminação dos catadores de resíduos sólidos, a poluição e daí por diante, né, as questões sociais, né, em que naquele bairro quer dizer que aquela comunidade ela está vivendo, né? Então é muito importante essa territorialidade. Então pensar essa periodicidade, né, com esse local, com essa territorialidade, é a gente pensar esse fôlego que o nosso público tem, não é? Por exemplo, vou dar o exemplo de Goiás, né? Necessariamente no caso Xícara da Silva, até antes da pandemia nós tínhamos uma rotina não, né? Uma periodicidade de exibições quinzenais, 2 vezes ao mês. Agora nós temos, por exemplo, isso, Anápolis, Goiás. Nós temos a cidade de Acreúna, em Goiás, que também é interior goiano, fica no sudoeste goiano. Lá não tem salas de cinema, né? Anápolis tem 2 multiplex, né? E propriamente o SESC que realiza mostras do Cine Sesc. Acreúna não tem cinemas. Então, Anápolis, Xícara da Silva com exibições quinzenais, a Americano Extra, cineclube realizado no Instituto Federal Goiano, que realiza as sessões uma vez ao mês. Em Acreúna, as sessões são semanais, né? Então, lá existe um fôlego, né? E esse cineclube, essa formação de público, né? E essa fome, né, de cinema não que nós não tenhamos, né? Enfim, mas quer dizer, esse acesso ao cinema é menor. Então, o cineclube, inclusive, ocupa um espaço até um tanto mais expressivo do que nós, né, Americano Extra e Cineclube Xícara da Silva, ocupamos em Anápolis, tendo em vista essas possibilidades de exibição de shopping, né, de multiplex, né, cada um dos 2 shoppings aí com suas 3 a 4 salas, né? Então, a periodicidade também tem a ver com essa questão do fôlego, né? E, antes de tudo, quem organiza o cineclube, né? Sendo uma atividade em que não tem um fim lucrativo, no máximo a gente pode ter uma sustentabilidade, mas, enfim, na maior parte das experiências, tem sido, no máximo, ajudas de custo, cachês, né? O que não compreende um salário, né, que te permita dedicar com mais frequência. Então, nós temos que ver esse grupo que forma o cineclube, o fôlego que ele tem, né, o compromisso que ele tem de realizar essas sessões, né, e se nós vamos fazer ela semanal, uma vez ao mês ou quinzenalmente. Agora, o que nas experiências que nós vemos, né, o que a gente recomenda é no mínimo ali uma sessão mensal, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, aí se torna mais uma exibição episódica, né? Você não aproveita propriamente o melhor você
você não aproveita o melhor dessa possibilidade de formação de público através dos cineclubes. É um pouco mais complicado esses tempos mais estendidos. Vamos ao ciclo. Em relação ao ciclo, certo? Nós temos um exemplo que, inclusive, nosso colega Francisco Lilo, né, do Cineclube Imigração. O Cineclube Imigração é um dos que gostam bastante de ciclo. Alguém abriu o microfone. Vamos lá? Quem quer falar? Pessoal, é o próprio Lilo, né, que acabou de chegar. Lilo, mas segura um pouquinho que você vai entrar na parte de direitos autorais. Mas caso queira pontuar alguns elementos, beleza, não, tudo bem. Seu microfone está aberto já, tá? Seja bem-vindo. Bom, em relação aos ciclos, geralmente entre uma sessão e outra, né, você faz um mês em que se você tem uma periodicidade de exibir de 15 em 15 dias dentro do mês, né, nós vamos pensar 2 filmes. O que liga tematicamente esses filmes, né? Ou então nós vamos fazer, a gente é quinzenal, mas deu a louca da gente fazer uma pequena amostra, né, de 3 dias, né? O que liga esse ciclo de filmes, né? Quais temáticas, né? Questões de gênero, cinema latino-americano, neorrealismo, né? Como é que a gente organiza essa curadoria em ciclos? Lilo, quer falar um pouquinho de ciclo? De ciclos? Ciclo de cinema? Isso. Aqui nós estamos apresentando, né, uma das formas de curadoria dentro do Cineclube, né? Além de pensar sessão por sessão, você tem a possibilidade de ciclo, né? E aqui eu citei o Imigração, que gosta de fazer ciclos, né? E aí eu queria ouvir uma palavrinha sua sobre, né, a curadoria em ciclo. Geralmente, nós escolhemos algum diretor, né, para representar uma cinematografia. Então, e o debate em cima disso ele é interessante porque mostra um processo de produção, né? Então, nós fizemos um ciclo de cinema político latino-americano que, de certo modo, ajuda a reconhecer o cinema que era muito próprio dos anos 80, né? 80, 90 foi um processo de produção cinematográfica política latino-americana, lembrando que o cinema latino-americano, nos anos 60, 70, eles eram uma alta bagagem de carga política, porque havia um compromisso político, né, de engajamento político na cinematografia latino-americana. Nós gostamos muito de trabalhar com ciclos, pelo menos fazemos 3 ciclos anuais. Tomamos um diretor, no caso, geralmente chileno, porque é o que mais conhecemos. Como se chama? Gostamos muito do Jodorowsky, por ser um tipo de cinema transgressor. Almodóvar também é um tipo de cinema muito interessante para trabalhar comportamento social, né? Sempre com o conceito pedagógico, né? Sempre com um elemento, com uma narrativa que permita reconhecer alguns pontos em comum dentro da cinematografia, né? E o outro é do Patrício Guzmán, que é um outro diretor que nós também já fizemos ciclos, assim como o ciclo da Guerra Civil Espanhola. Nossa, para nós é importantíssimo. Toda a temática política ela é muito interessante. Não no sentido de
como se diz, de fazer a cabeça do espectador, mas sim com a ideia de O que hoje fala poder... doutrinar, né? Doutrinação, né? Isso, essa era a palavra que eu estava procurando. A ideia não é doutrinar o público, mas é abrir um ponto de debate, pensar que o autoritarismo ele está na porta da América Latina, porque nós estamos vendo isso hoje. Acreditávamos que seria impossível um processo autoritário nesse momento de globalização. E não era tão difícil. Tanto de um lado como de outro, tanto da esquerda como da direita, nós vemos que há uma doutrinação, há um processo de imposição ideológica nesses sistemas, nesses países latino-americanos. E por isso acho que é importante debater esse tipo de cinema. Claro que também fazemos ciclos de cinema voltado para a educação, né? O Clube do Professor, o encontro de cinema e educação que nós fazemos também, ele está direcionado para isso, né? Então, essa ideia dos ciclos, da curadoria a partir dos ciclos, ela é importante porque segue uma linha de pensamento de cada cineclube. Acho que isso é importante nós acrescentarmos, né, como uma realidade dos cineclubes, né? Com certeza. É isso, é isso. Bacana, Lídio. É, E aí quem, né, enfim, imigração tem trabalhado, né, e feito essa experiência é muito interessante a gente pensar, né, essa sequência de filmes como também um acúmulo, né? A gente pensar essa formação de público também como essa erudição, né, que a gente vai acumulando a respeito de um cineasta, a respeito de um tema, a respeito de uma estética, né, e daí por diante. sim, Luiz, e tem uma outra coisa, além de tudo isso, o interessante é seguir uma linha de raciocínio lógico dentro do cineclube, né? Eu acho que o Imigração ele tem seguido essas 3 linhas temáticas. Nós trabalhamos muito com cinema goiano, né? E já fizemos um ciclo de cinema goiano, cinema político goiano. Aí você diz, pô, mas tem? Nossa, e nós vamos com isso também, vamos nos educando, porque vamos aprendendo que tem cinema. Quando nós falamos sobre feminismo, quando nós falamos sobre educação, quando nós falamos sobre agora nós estamos pensando fazer não um ciclo, mas uma mesa redonda para conversar sobre o movimento estudantil que aconteceu há uns 2, 3 anos, né? No processo das invasões das escolas, né? Das tomadas das escolas, que é um processo que não foi revisado, entendeu? E está ali, ó, tá ali. O que está acontecendo com essa moçada? Cara, o que está acontecendo com esses líderes num processo atual onde vemos um conservadorismo tão forte, enquanto que, para esses jovens, nós falamos, cara, dá para mudar o mundo, dá para fazer um mundo melhor, e de repente a gente vai vendo que a construção desse mundo melhor, ao contrário, foi para o outro lado, né? Então, eu acho que é importante manter essa sequência, essa linha de raciocínio do Cineclube, essa linha temática do Cineclube. Como mencionava, nós trabalhamos com política, cinema latino-americano, cinema goiano e política, cinema latino-americano, goiano e educação. Com certeza. Então, importante essa linha. E vamos continuando
conversando, Lilo, inclusive Vamos lá. sobre outros elementos que nós temos aqui, que aí eu pontuo a questão da programação da sessão, não é? Em relação a a programação da sessão, não é? Bom, se a gente pensar num vamos dizer, em dois elementos, né, principais dentro do cineclube, então você tem o filme escolhido, o debate, né? Porém, você tem outras possibilidades, né, de você agregar a experiência do cineclube. E nós temos exemplos na segunda-feira de feiras, né, exposições, performances, né, antes de um filme, um artista ali apresentar um violão, né, apresentar uma música, um ator, né, uma declamação, declamar uma poesia, né? Então a gente tem uma série de atividades, né, que podem participar dessa sessão em que a gente então programa elas, né? E por que é importante inclusive pensar nessa programação, né? Para que a gente continue ainda com o filme, com o debate como centro, né, dessa experiência do cineclube, né, e que para que essas outras ações não ocupem esse lugar central, né? Inclusive pensando até na duração delas, né? Enfim, então, para que a gente não, que a gente tenha foco, né, no sentido que né, do cineclube, naquela questão do compromisso ético, da identidade, né, e todos aqueles elementos de que estamos fazendo cineclube para quê, né? Então, a gente não pode perder de vista isso, né? Enfim, então, a programação da sessão é esse trabalho, né? A gente pensar, né, no mês, o que nós faremos, né? Nós vamos dar um espaço para uma exposição, por exemplo, de artes plásticas, né? Nós temos um colega que tira fotos e vamos fazer uma exibição, nós vamos apresentar as fotografias, expor as fotografias, né? Em que momento nós vamos fazer ali? Fizemos a sessão, exibimos o filme, fizemos o debate, e logo na sequência a gente convida o público para que a gente possa, ali o artista possa falar um pouco sobre as suas fotografias, né, o que ele está expondo ali, e como também algo muito importante, né, para os cineclubes, e pensem nisso quando a gente voltar para as possibilidades presenciais, que é a comida. Não é o elementar, né? Não é o principal também, porque o principal é o filme e o debate, porém, o alimento, né, tem uma importância assim, enfim, é uma das primeiras reuniões humanas, né? Assim, era para comer, né? Então a gente tem esse momento, né, de sociabilidade, de partilha, para além do próprio debate, né, e que é um momento irreverente, né, que a gente acaba cada vez mais dando coesão e aproximando as pessoas, né, do cineclube, enfim. Então, a programação da sessão né, a gente pensar dessa forma. Bom, e programação, vocês vão ver que é utilizado tanto, por exemplo, se você tem um festival de cinema, né? Você tem a programação da janela, né? Quando os filmes vão ser exibidos, em que lugar, né? Hoje, nos festivais realizados virtualmente, né? Você tem horários para essas exibições, o tempo em que aquele filme fica disponibilizado online, né? E que horário a oficina vai acontecer ao vivo, né? Inclusive festivais contemplados aí pela Lei Aldir Blanc, como o Fantaspoa, né? Entre outros, a Mostra de Tiradentes, se eu não estou enganado,
e entre outros. Acredito que Mostra Tiradentes, não. Agora, né, rolando agora, de forma gratuita, caso vocês queiram dar uma olhada, a Mostra Sesc de Cinema, que é importantíssima, né, não é necessariamente um festival, mas é uma mostra, inclusive, que premia, né, e o prêmio dela né, além enfim, do pagamento, né, dos direitos autorais das licenças de exibição, né, e distribuição na rede Sesc a nível nacional, é um evento, um projeto que reúne, né, cinemas das diversas regiões brasileiras, né, como também, enfim, longas-metragens, curtas-metragens. Então, vale a pena, logo depois aqui da oficina, né, vocês darem uma olhada na Mostra Sesc de Cinema. Inclusive, hoje está com um debate muito interessante sobre cinema indígena. Bom, vocês querem comentar alguma coisa em relação a essa parte da escolha dos filmes? Ou alguma dúvida? Ou algo que vocês queiram partilhar de alguma experiência que vocês já tiveram, perdão? Fiquem à vontade. Samira, alguma dúvida? Você já faz cineclube ou está aqui porque tem o interesse? Boa noite. Boa noite. Eu fiz uma oficina de cineclube há um tempo, porque eu estava começando a fazer o curso já tinha finalizado o curso de técnico e operador de câmera. Então, eu estou procurando aprender mais, me profissionalizar na área mesmo. Então, eu estou estudando. Inclusive, nessas amostras que está tendo no SESC, eu estou procurando ver o máximo de filme, assim, para estudar mesmo, aprender mais sobre eles. E eu acho que o cineclube é uma coisa... É o cinema in natura, por assim dizer. Eu acho muito interessante aprender mais sobre eles, sobre como funciona, como montar os primórdios. Bacana. E tem algum você mora em qual cidade? Tem cineclubes aí? Nenhum. Não tem nenhum. Olha a Na minha lição, hein? escola. Pois é. Tinham na minha escola que não era utilizado. Na minha cidade mesmo, eu fui para uma mostra que era o chamado Cineclube na Praça, que teve uma sessão e estava um cronograma montado para ter uma sessão no primeiro sábado de cada mês. Só que aí teve uma sessão e aí veio a pandemia. Eles não conseguiram mais, porque teve que fechar tudo. E eu sei que tem alguns centros culturais que eles fazem cineclube, mas eu entrei em contato, eles também estão fechados. Todos. Então, não tem praticamente nada aqui. Não, pelo menos não na minha cidade. Eu acredito que é uma oportunidade, né? Inclusive já de começar no ambiente virtual, né? A gente tem diversos filmes que já estão no YouTube, filmes brasileiros, ou então uma estratégia, né, que a gente tem feito aqui em Goiás, junto à União de Cineclubes, que né, você faz uma conversa sobre o filme, marca uma conversa no Zoom, no Google Meet, né? Ali, enfim, citam o filme que vocês vão discutir, né? E se encontram para conversar, né? E vale a pena a gente ver
principalmente esses filmes que estão... Nós vamos passar uma lista de alguns filmes pela Lei Aldir Blanc, pelo menos aqui de Goiás, que é o que a gente tem um pouco mais listado e assim, fáceis de listar, né? Mas até filmes de Distrito Federal, né, de outros estados, a gente É viu daqui. ser disponibilizado. Oi? Eu moro em Brasília. Sim, pois é, que bacana. O Aqui nosso... na minha cidade a gente fazia, nos cineclubes, só fazia exibição de filmes produzidos na cidade. Que Inclusive, bacana. esses filmes iam para o Festival de Taguatinga. Olha, outra possibilidade também, né, de partilhar essa experiência, né, de produção de filmes, né, é uma outra possibilidade interessantíssima para a gente fazer esse cineclube. Até segunda-feira a gente tinha conversado sobre isso, além dessas atividades que eu citei, né, de feira, exposição, performance e tudo mais, nós falamos também sobre cineclubes que produzem, né? Nós temos o caso aqui que foi um cineclube muito marcado, né, em Goiânia, em Goiás, e que também marcou, né, o nosso cinema goiano, que foi o Cineclube Antônio das Mortes, né, que reuniu realizadores, né, que, enfim, trouxe uma geração, né, de realizadores de filmes, né? Então, o Cineclube é muito fortuito. A novela Vague que eu apresentei, né, anteriormente, pipocou muito, né, entre os cineclubes. Você tinha uma revista que é a Carreira do Cinema, né, que movia a crítica, né, e daí em diante. Então, é uma possibilidade interessantíssima, né, quando a gente esbarra em algumas situações, por exemplo, de direitos autorais, que é o que nós vamos falar agora, né? Samira, bacana, vamos continuar conversando. Bom, a Neuzeli e a Vanessa, vocês querem falar algo sobre essa questão da escolha de filmes, alguma dúvida? Vocês já fizeram a sessão na escola de vocês? Elas não vão falar. Peraí, deixa eu abrir minha câmera, porque nós somos todas da mesma escola. Ah, legal. Olha aí, nós somos. A diretiva do Cineclube está pronta. Sim, estamos caminhando com a coisa, né? Nós somos todas da mesma escola. Aí a Vanessa. E. Bacana. Isso, né, eu não sei se eu falei da outra vez que se eu comentei aqui, porque a gente está, assim, participando de várias coisas que fala a respeito de cineclube, porque a gente está bem empenhada mesmo, porque a gente quer movimentar, né, a gente quer que aconteça. E mesmo que a intenção, quando começou a intenção, nós estávamos presenciais antes da pandemia, a coisa começou a tomar mais rumo, assim, na pandemia, né? Então, a gente tem a intenção de fazer online mesmo, começar a coisa acontecer mesmo na comunidade, né? Nas famílias, online, porque, assim, que é o que o momento agora permite, mas também é interessante, a gente tem visto coisas, né, pelo menos falando por mim, assim, eu tenho visto alguns projetos de cineclube, eu tenho visto bastante coisa. A gente estava até discutindo aqui, estava acontecendo a coisa, a gente estava discutindo no nosso grupo, assim, a respeito mesmo, até mesmo das leis federais, da Aldir Blanc, que está, assim, fomentando bastante coisa agora, então tem bastante coisa para se ver, para se aprofundar, né? Mas é isso, a gente queria iniciar isso mesmo que a distância, né? E então a gente já tem essa intenção, já tem a comunidade, a gente já conhece já há bastante tempo aquela comunidade. Então foi bacana isso tudo que está falando, assim, de se situar, de como fazer, né, o cineclube,
Porque a gente começa a fazer, você vai falando alguns tópicos, a gente começa a fazer essa relação, né? A comunidade, olhar para a comunidade, olhar para o cinema, para o filme, qual a intenção, a curadoria. Então, tudo isso tá assim, tá encaixando, fazendo sentido, né? Tô falando por mim, né? Encaixando e fazendo sentido, isso é bem, bem importante. Quer falar alguma Com coisa aí, certeza, né? Vanessa? Tá conseguindo abrir o microfone, Vanessa? Ah, tá, tudo bem. Até amanhã nós vamos, né? Todos nós vamos conversar, vamos dialogar, né? Acho que a Ludmila, né, teve uma experiência de uma exibição. Como é que foi lá no INSEB, no Instituto, a exibição? Você queria falar um pouco sobre isso para nós? Oi, boa noite a todos. Durante todo o tempo que eu estou assistindo a oficina, eu tenho pensado exatamente num projeto nesse sentido. Eu trabalho num hospital psiquiátrico e a gente tem muita abertura para várias atividades, né? Hoje em dia a gente tem práticas integrativas, além da terapêutica normal, né, para o tratamento da saúde mental. E a gente tem experiências de exibição de filmes aleatórios, né? A gente hoje disponibiliza Netflix, né, que é o canal de streaming mais conhecido, então ele fica à vontade para todos os pacientes, mas eu vejo que, até com o que eu aprendi hoje, né, o direcionamento, como é que eu poderia direcionar a criação de um projeto para isso, para que a exibição fosse mais terapêutica, né? E é isso. Estou gostando Bacana. bastante, estou aprendendo muito. Com certeza o Cineclube pode melhorar, né? Perdão, pode enriquecer, né, essa experiência da exibição, do contato com o audiovisual. Neuzeli, Sim. quer falar alguma coisa? Quer partilhar, né? Oi, tudo bem? Não, hoje eu tô só ouvindo, porque perdi esses 2 dias, né? Tô tentando aqui me localizar aqui, mas tá tudo certo. Tá bem. Se tiver alguma dúvida, gente, é para vocês, tá? Vocês são os primeiros contemplados, né, pelo nosso Aldir Blanc aqui. Então, aproveitem bastante esse momento, né? Acho que vale a pena tirar as dúvidas, né? De ver onde a gente está, ainda está meio nublado, né? Nessas questões que nós estamos apresentando. Tá, bom, nós vamos seguindo um pouco mais, né? Para que a gente consiga ver mais alguns elementos, né? Tanto agora nós vamos falar um pouco a respeito do debate dos filmes, né? Bom, hoje tanto essa parte que eu trabalhei aqui da escolha dos filmes, né? Quanto também do debate, eles não são conceitos ou categorias acadêmicas ou técnicas, ou seja, enfim, algo nessa natureza. Aqui são elementos, né, que eu elenquei a partir da experiência do Xícara, né, e que aqui eu coloco em tópicos, né, para partilhar com vocês essas experiências. Bom, é muito importante, e eu acredito que se o filme se o filme é o corpo, né, o debate é a alma do cineclube, né? Então é o espírito, porque ele é que vai conseguir, né, articular, né, vai fazer a dialogicidade, né, vai fazer o porquê do encontro das pessoas, vai fazer a interpretação do filme, né, entender como nós vamos fazer essa curadoria. Então, o debate é essa parte, esse espírito, né, essa alma do cineclube. Bom, geralmente,
principalmente nas primeiras, grande parte dos cineclubes, você tem o convidado, né? Aí eu não elenquei o curador. Às vezes a própria pessoa, quando se estabelece, não, uma pessoa vai escolher o filme, ele representa, assim, para o grupo, né? Ele representa a escolha do grupo naquela sessão, então ele escolhe aquele filme. E, geralmente essa pessoa que escolheu o filme, que é o curador, também fala sobre o filme, realiza ali uma intervenção dos seus 20, 30 minutos e depois abre o diálogo. Pelo menos é a forma como nós fazemos no Xícara. Outros cineclubes têm uma outra dinâmica. Em outras ocasiões, por exemplo, você tem, vamos dizer, sempre a gente cai, quando a gente começa a fazer cineclube, vamos trazer uma pessoa que entende de cinema. Ou então vamos trazer uma pessoa que saca daquele tema que a gente entende que aquele filme é associado, e que ele pode dar uma aula para nós sobre aquela temática e ele vai comentar o filme. Tomem cuidado com isso, pessoal, porque o cineclube, assim, a riqueza do cineclube é justamente essa possibilidade da gente coletivamente, né, construir o filme. Vocês vão ver pelos os outros elementos que eu vou citar, um pouco dessa complexidade, ou um pouco desses elementos, né, que a gente pode visualizar nessa experiência do debate. Quando a gente traz esse especialista, a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, de não ser algo que você ali exibiu o filme, aí o especialista vem e utiliza o filme como um fundo para a palestra que ele vai dar. Aí, no máximo, ele pesca uma cena, um fato, um acontecimento ou outro, entendeu? E para ilustrar a palestra dele, né? Principalmente quando se trabalha, dando um exemplo, o filme na escola, né? Muitas das vezes, não por... Enfim, talvez ali você tem professores que geralmente eles referenciam o filme para falar, vamos supor, de um conteúdo de história, de um conteúdo sobre geografia ou algo nesse sentido, esquecendo o filme em um determinado momento, né? Ou utilizando o filme somente como uma ilustração, né? Então, entre o filme e um data show, perdão, uma apresentação de slide, qual que seria a diferença? Né? Se o filme ocupa um espaço meramente ilustrativo, né? Então, no cineclube não é diferente, né, em relação a essa experiência, né? De forma alguma aqui, como a gente não tem uma formação no audiovisual popularizada, os cineclubes tentam, né, dentro das suas possibilidades, muitas vezes fazer algumas ações com professores, com a comunidade escolar, justamente para apresentar, né, essa forma do cineclube fazer debate, exibir filme, né, em que o professor pode enriquecer essa experiência, né? Talvez ele não compreenda, não seja cinéfilo, não compreenda de cinema, né? Mas de que forma a gente pode, dentro do debate, aproveitar elementos do filme, né? Então, aproveitar o máximo, né, desses elementos, né? Quando a gente chama o tal do especialista, né, o profissional, o acadêmico, né, o cuidado em que a distância, né, dessa intervenção inicial com o filme, né, que é algo que a gente tem que ter em vista. A mesa de convidados, né, vamos exibir Cristiane F. e fazer uma mesa para falar sobre a questão da dependência química. Então, enfim, eu bombo a sessão, eu dou uma promovida na sessão, trazendo ali convidados, né, de psicólogo, né, autoridades, enfim. Então, a gente também tomar cuidado com essa possibilidade da mesa, né, porque o cineclube, por exemplo, pode fazer outras atividades. Ele pode fazer, por exemplo, uma sessão
com um cineasta, em que o centro da questão vai ser propriamente esse cineasta falar do trabalho dele. Você pode, o Cineclube pode fazer um simpósio, né? Quer dizer, ele é um coletivo de pessoas que pode, né, realizar essas outras ações, certo? Complementares, né, às suas sessões, à experiência de exibir e debater filmes. E a questão do experiente, né? Eu vou dar um exemplo em relação a essa questão do experiente. Nós exibimos um filme, um documentário sobre o sistema carcerário na cidade de Porto Alegre. E nós chamamos, na ocasião, o diretor do presídio, né, aqui da nossa cidade, de Anápolis. Aí, realmente, ele não citou, ele referenciou o filme, que é um filme documentário, ele simplesmente, assim, falava assim, não, é desse jeito mesmo que acontece na cadeia, é dessa forma, né? Eu acho que a parte vivencial é muito importante, né? Mas de que jeito, aí a gente não vai colocar essa responsabilidade nessa pessoa, né? Não vou ali pedir para o diretor de presídio, entendeu? Olha, faça né? Você vai ter um momento de fala e fale, entendeu? Aproveite, fale um pouco mais sobre o filme. Não, talvez uma figura entre os organizadores pode ser aí um entrevistador, né? E converse e faça esse momento. Depois que ele fez ali a palestra, você vem com um membro do Cineclube, um pouco mais desinibido, né? Que tenha um pouco mais de tranquilidade, né, para conversar em público, e ele vai trocando ideia com esse convidado, trazendo, né, ele para o filme. Então, é uma dessas possibilidades para a gente também não ser descortês, né? Seja o especialista, a mesa de convidados ou o experiente, que a maioria das experiências, quando a gente chama, né, essas pessoas para fazer essa intervenção inicial no debate, é uma possibilidade que a gente tem de não ser descortês, né? Mas também não deixar que a coisa desgringole ou que as pessoas, os frequentadores, entendam que ali seja não uma sessão de cineclube, mas um simpósio, né? Então, é muito importante levar isso em conta. Bom, o vivencial e a cinefilia. A gente tem os tais dos nerds, dos caras que entendem demais de cinema, que assistem filme pra caramba, entendeu? E esses caras, dentro de cineclube, eles se acham a autoridade, né? E eles entendem que o debate tem que ser feito a respeito da linguagem cinematográfica, a respeito da técnica, a respeito né, dentro da história do cinema, que aquele filme representa. Só que a gente não tem somente todos esses entendedores de cinema, nós temos uma coletividade, uma heterogeneidade, diferenças, né, entre pessoas, aqueles que não entendem nada de cinema, mas assistiram um filme, têm uma interpretação e ela é legítima, né, que é essa parte do vivencial, né, e de talvez de você gerar possibilidades, né? Você ter essa balança dentro do debate em que você não penda somente, né? Porque cineclube é um lugar do cinema por excelência, né? Tanto é que grande parte cineastas, pessoas pesquisadores de cinema, enfim, tem alguns que têm uma proximidade com cineclubes, outros não, se afastam, né? Entende que a gente entende de outra forma. E a riqueza do processo do cineclube, principalmente nessa era digital, né, em que há mais acesso aos filmes, do que, por exemplo, em cineclubes de 80 para trás, que ficavam, né, à mercê ali de ter acesso a cópias de filmes de película, ali tinha que ter uma pessoa que soubesse, né, manusear o dispositivo, a projeção, né, um projecionista. Então, na possibilidade do digital, o cineclube
ele ganhe uma nova possibilidade, uma nova vida, né? Então, não desmerecendo toda a tradição, né, que nos trouxe até hoje a possibilidade, os cineclubes, né, a história dos cineclubes. Mas, de uma certa forma, a gente entender que a riqueza que nós temos nesse momento do cinema digital. Então, a gente tem que sempre tentar um equilíbrio, né, e tentar contemplar essa heterogeneidade, né? Talvez é uma coisa que acontece e que é muito emocionante nas sessões, né? Alguém trazer um relato, né, pessoal, particular, que foi tocado por aquele filme, né? Então você tem, né, essa questão em que não entra em desmérito nenhum em fazer um debate sobre o filme, né? E também, se há uma situação em que, puxa, praticamente todos, né? Olha, a gente gosta de assistir filme, mas a gente não entende cinema. A gente não entende linguagem, eu não conheço esse negócio de novela vague e neorrealismo, não conheço, né? Então, há essa possibilidade de você falar sobre elementos do filme, né, e trazer esses elementos do vivencial. Por exemplo, em Goiás nós temos o Cineclube As Bandidas, que em muitos debates ele se apresentou como um cineclube confessional. Por que eu digo confessional? Porque as frequentadoras são mães de alunos, né, e no espaço cineclube elas têm a possibilidade de assistir o filme, né, a partir do filme, né, ter essa experiência estética, ter a experiência com o cinema e falar sobre temas a respeito de família, de gênero, né, enfim, e que só frequentam as mulheres, né, as mães, né? Não há um pouco de, assim, não entram necessariamente os pais, os homens, de forma a gerar um espaço interessante, né, e livre para que elas tragam, né, esse vivencial. Então, a gente fala de uma experiência confessional, né, vamos dizer assim. Outra questão é a acessibilidade, né? Hoje, né, nós temos recursos, principalmente dentro dessas cópias digitais, de closed caption, de audiodescrição, em que, inclusive, por exemplo, a Mostra do Filme Livre e o Dia Internacional da Animação, né, em que os cineclubes se inscrevem e recebem a possibilidade de fazer os downloads, esse filme já vem com essas possibilidades, né? Então, a gente pensar também nesse ponto de vista dessa heterogeneidade, dessa diferença em relação à questão de como cada um, né, sobre a questão das deficiências, né, e por aí em diante, né, deficiência visual, auditiva, né, pensar no ponto de vista também da questão locomotora, né, do espaço, né, então é algo importantíssimo para a gente visualizar. Não que por obrigação, olha, o cineclube tem que ter um banheiro apropriado, né, para pessoas portadores de deficiência motora. Não, assim, não digo a esse extremo, né? Mas da gente vislumbrar e da gente ver essas possibilidades desde do filme na tela, né? A um lugar onde a pessoa possa assistir o filme, daí em diante. A questão da representatividade, né? Como o cineclube se posiciona, né, em sua comunidade, né? Enfim, acontece, a comunidade choca, né, por um ato de violência, acontece um crime horrível ali naquela comunidade, será que em determinado momento ou não, né, essa preocupação do bairro, da comunidade, não pode trazer uma possibilidade de curadoria, né, uma possibilidade desse debate,
né? Outra questão relacionada à representatividade, né? Como é que é o espaço dentro dos cineclubes, o espaço da mulher, né? Você percebe que entre aquele público frequentador, os homens falam mais, e há uma situação em que as mulheres ficam mais tímidas, né? De que forma a gente consegue, né, trabalhar isso? A questão da diversidade sexual, né? De que maneira esse grupo ele acolhe, né? Ou recebe, né? Homens e mulheres trans, né? Enfim, pessoas aí com as suas identidades sexuais, né? De que forma o grupo recebe elas. Então, são questões interessantes. E como no debate, né? A vez de fala, né? O momento de fala, né? Não vou citar nem necessariamente o lugar, mas de como essas possibilidades das vozes, da ocupação desse espaço, ela acontece. Então, né, e de que forma também, né, esse coletivo, o cineclube, ele ocupa esse lugar no lugar onde ele vive, né? Então, a representatividade é algo interessante para a gente perceber aí no debate. A dialogicidade, né? Ali meio que eu casei, né, as duas questões, né? Todos falam, né? E aí a gente vê pela questão da subjetividade de cada uma das pessoas, né, da gente entender. A gente que organiza esse cineclube, nós somos os que falam mais, os mais falantes, enfim, como a gente dá esse espaço, né? E também em relação às outras formas de falar, né? Quer dizer, até mesmo a gente que, né, conversa, não tem nenhuma deficiência auditiva ou algo nesse sentido, ou, né, uma questão mental, que né, prejudique, né, a nossa expressão, né, a nossa expressão não é compreendida, né, pelas outras pessoas, de quais outras formas a gente tem de falar, né? As crianças, por exemplo, né, elas vão conversar muito sobre o filme, vai rolar um debate das crianças sobre o filme, às vezes rola, e que bacana, assim. Elas, inclusive, às vezes nós adultos, até subestimamos elas, né? Mas você tem, além do diálogo, além da verbalidade, você tem o desenho, por exemplo, né? Depois de assistir o filme, né? Você ali, lápis, giz de cera, papéis, né? E de que forma eles representam ou eles são impactados pelo filme, né? E o que surge na criatividade, na mente deles, o que é despertado, né? Então, quer dizer, é possível, né? Enfim, dinâmicas de grupo, a rima, né? Sei lá, surge um cineclube dentro da cultura hip hop, e a galera quer, né? Enfim, é uma expressão, o sarau, né? A performance, né? Então, dentro do debate, como é que isso pode surgir, acontecer, né? Então, para a gente pensar essa possibilidade, que a gente tem essa visão de organização do cineclube, né? Mas também a gente tem que um pouco deixar fluir, né, essa experiência coletiva, essa energia coletiva, né? Temos, é claro, que tomar todos os cuidados, né, quando isso extrapola ou quando constrange ou algo nesse sentido. Aí a gente, né, tem essa vigia do comportamento, mas, quer dizer, fora disso, né, quais as outras formas de expressão, né, que a gente tem? Pessoal, alguém quer comentar algo sobre essa parte do debate? Não? Bom, a gente até abordou algumas coisas dentro da parte da curadoria, né, que inclusive pensando, né, no debate por consequência da curadoria, mas aqui... Ah, tá, perdão. Nós temos aqui a Vanessa Lima que quer falar. Vanessa, só que acho que foi bem... Nossa, foi bem mais atrás, 15 para as 8.
para as 8. Vanessa, você quer levantar algum aspecto? Não sei se liberou aí para você. Ah, ok. Você está tendo problemas com a internet, com o aparelho? Ah, entendi. Tá, mas caso você queira deixar né, fazer também em forma de comentário, né, você pode trazer aqui que a gente também, né, todos, né, nós vamos ler aqui. Certo. Bom, o Lilo chegou, né, na hora certa, voltou, né, regressou na hora certa, que é a parte que nós vamos fazer um fechamento um pouco mais breve aqui em relação à questão de direitos autorais, né? Bom, se a gente apresentou, né, um universo possível dentro das curadorias, né, e a riqueza, né, dos debates né, dentro integrado, né, com essa questão do filme, né, ligado a essa questão da escolha do filme, agora nós temos, né, a parte do baldinho de água fria. Acredito que não necessariamente um baldinho de água fria, mas um desafio, né, para todos nós, porque acredito que o Cineclube é uma busca ativa, né, uma pesquisa, como nós falamos na segunda-feira, em busca, né, de outras possibilidades de cinema, para além do que está posto para nós, nas plataformas digitais, o que a gente já consumia nos multiplex. Então, enfim, nós temos aí, né, os cineclubes, né, em uma postura de direitos do público, né, no sentido de que o público se organize em torno do cinema. Porém, nós estamos lidando com obras, né, e por consequência com patrimônios, né, que entram contratos, né, que entram direitos, né, em que em grande parte, por exemplo, desses filmes, né, são filmes que renderam bilheteria, renderam contratos e por aí em diante. Então, muitas das vezes, os cineclubes ali, quando começam a ganhar um pouco mais de público, ou logo no começo, principalmente em exibições presenciais, você tem uma visitinha, principalmente do pessoal do ECAD, né? E aí eles alegam a questão de direitos autorais. Necessariamente, eles não podem cobrar, né, ou oferir multa em relação a propriamente o filme exibido, mas em relação a, por exemplo, o áudio, a trilha sonora do filme, né? Então, o ECAD é o que tem mais agentes, né, por grande parte das cidades, né, dos estados brasileiros, diferente, por exemplo, vamos dizer, de agências desses detentores, né, Consine e outros detentores ou fiscalizadores, né, da questão dos direitos autorais do cinema. Mas aí então chega né, esses agentes do ECAD, enfim. Grande parte dessas abordagens, quando não é um filme, não é um caso de um filme que ainda nem passou no cinema ali da cidade, são situações em que, se você não cobrou ingresso ou algo nesse sentido, né, há uma possibilidade através, né, de, caso persistir, né, a colocar multa ou algo nesse sentido, de você recorrer, né, e revisar essa questão da multa, porque você não aferiu o lucro com a obra, com o filme, com o patrimônio de outra pessoa, né? Enfim, então, em grande parte dos casos, né, em que de fato houve essa abordagem, né, do ECAD, foi principalmente filmes que ainda não passaram no cinema, como também espaços que já arrecadam ou que já são visados pelo ECAD, né?
enfim, determinados centros culturais que os agentes do ECAD já sabem, né, que ali vai ter um show, que vai ter algo e um evento, né? Então, é uma questão. Muito da postura dos cineclubes ao acontecer uma abordagem dessa, de recorrer, né, ou de argumentar a questão de ser uma exibição que não tem bilheteria, não há um lucro em cima da obra, né? Que não há um lucro em cima do acesso dessa obra. Então, grande parte assim, a argumentação tem sido dessa forma. Agora, tem outros que não. Aí, sim, eles resolvem pagar o ECAD e pagar uma licença, que agora nós vamos ver. Você tem também o artigo 5º da Constituição, né, que viabiliza que, para fins educacionais, né, é possível a exibição gratuita desses filmes, que nós vamos passar ele na íntegra, através de PDF, para todos vocês. Nós temos também a Instrução Normativa 63 da Ancine, né, em que ela, além de trazer esses elementos do artigo 5º da Constituição, ele traz também, né, que, preferencialmente, que esses cineclubes tenham ali uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, né, que ela, inclusive, se encaixa ainda mais nessa normativa 63, né, reforça esse caráter sem fins lucrativos para a exibição dos filmes. Lilo, eu vou deixar para você comentar tudo de uma vez. Aí você pega os aspectos né, e vem pontuando, né, e até para a gente abrir o diálogo. Então, essas licenças que eu havia, né, até agora há pouco referido, é a MPLC, né, que inclusive é uma licença guarda-chuva de todas essas grandes empresas, da MGM, né, todos esses filmes que a gente tem um pouco mais de acesso, né, que são filmes norte-americanos, até filmes também brasileiros, da Globo Filmes ou algo nesse sentido, são amparados por essa licença guarda-chuva. É um pagamento anual, em alguns casos, dependendo do local de exibição, chega aí a custar uns 200, 300 reais, outros até mais. Você paga anualmente e você tem o direito, né, de exibição, e caso o cara do ECAD aparecer, você pode apresentar essa licença que você vai estar respaldado. Como também eles dão acesso, né, a esses filmes. Outra possibilidade também, que aí é particularmente a experiência do Xícara, nós exibimos numa sede do SESC, aqui em Anápolis, e que ele já tem uma licença para exibição de filmes. Então, a gente exibe no espaço deles e meio que isso é possível fazer um guarda-chuva, né, pela questão de direitos autorais. Nós temos também e também universidades, né, quando surgem projetos de extensão ou algo nesse sentido, a universidade às vezes pode pagar essas licenças guarda-chuva, né? Então é bom a gente ver com essas coordenações de curso, pró-reitoria, se, né, esses campos, né, ou na universidade eles aderem a esse tipo de licença. As plataformas de acervo gratuito que nós vamos passar para vocês, que elas já dão a autorização, é uma espécie de um Netflix, né? Só que a diferença são grande parte de filmes, né, destinados a cineclubes, né, e que eles, que é um dos que eu cito, né, e que a gente já fez sessões interessantíssimas com os filmes, que o seu acervo vai de documentário a animação, quer dizer, você tem um acervo interessantíssimo, que é a Videocamp, né? E ela é interessante porque você solicita a sessão, ele já contacta o diretor do filme, né, colocou o filme na Videocamp, já integra nessa dinâmica, então
Feita a autorização, o que acontece? Você pode fazer o download do filme ou assistir ele em streaming, e o que você faz de devolutiva, né, e registra na Videocamp, né, nessa plataforma, é o registro de quantas pessoas estiveram na sessão, enviar fotos da sessão, enviar foto da lista de presença da sessão, né? Essa é a contrapartida que eles pedem. É um acervo muito interessantíssimo de filmes de diversos temas, e vale a pena vocês darem uma conferida. Vai entrar na listinha amanhã, né, em que nós vamos enviar para cada um de vocês. Você tem também os festivais que disponibilizam algumas mostras para os cineclubes. Você tem aí o MFL, a Mostra do Filme Livre, em que ele tem um programa chamado Cineclubes Livres, em que você inscreve seu cineclube, a inscrição gratuita, né? E nessa inscrição, você vai dizer o dia que você vai fazer a exibição desses filmes disponibilizados pela janela deles. Então, você recebe, né, uma sessão do Festival Mostra do Filme Livre que você pode exibir. Eles disponibilizam download, né, é super bacana, são filmes da atualidade que estão circulando os festivais a nível nacional. E também tem até a amostra, né, do Cineclubes Livres Internacional, em que, né, você tem uma outra curadoria, um outro panorama, né, internacional desses filmes. Você tem uma das mostras que é o xodó, né, principalmente de grande parte dos cineclubistas, né, uma oportunidade que a gente, inclusive, né, aqueles que não trabalham o público infantil têm a oportunidade de trabalhar o público infantil, que é o Dia Internacional da Animação. Ele é celebrado todo 28 de outubro. Você se inscreve da mesma forma, e você recebe, né? Você pode fazer o download destes filmes. Você exibe no dia 28 ou em uma outra data após o dia 28 que você registrar, né? Que você colocar no formulário. De contrapartida, para os dois casos, você faz a devolutiva logo depois de ter feito a sessão de fotos, né? E também de imagem da lista de presença. Agora, tem também os cineclubes que levam, né, de uma forma mais radical, a questão do direito do público, né, entendendo que os bens culturais são de livre acesso e que é legítimo, né, você exibir e piratear, né, um termo que inclusive eles abominam, né, piratear, né? Eles necessariamente estão pegando, né, essas obras para si, para fazer, né, a difusão cultural delas, né? Então você tem cineclubes que têm essa postura por uma forma de militância. Bom, eu fico aberto para perguntas e passo para o Lilo para pegar aí breves pontos que você, né, acha interessante aí reforçar. Lilo? Luiz? Oi? Liberou? Agora liberou. Oh, mas tá difícil esse trem. Então, eu postei aí no chat, eu postei o material, um blog, né, da União de Cineclubes de Goiânia, que fala justamente sobre direitos autorais. Basicamente, nós somos, né, aqui em Goiânia, a grande maioria dos cineclubes faz parte desse grupo que adora piratear os filmes, né?
Não tivemos até agora problemas com o ECAD. O único problema que tivemos com o ECAD, como você mencionava, ECAD e MPLC são as duas marcas que deveriam exigir a cobrança de taxas, né? O MPLC ele não está preocupado com Goiás até agora, ele foca muito o seu espaço em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os grandes centros culturais. Só que, da mesma forma, eles não estão preocupados muito com cineclubes, né? O MPLC ele tem uma gama muito grande de filmes, só que como chama, o guarda-chuva deles custa mais ou menos R$3.000 por ano. Só que são filmes que estão fora, geralmente fora da programação dos cineclubes, né? Enquanto que o ECAD ele trabalha muito com o áudio, né? Com a sonoplastia, eles dizem que eles têm direito até de ruídos, né? Sonoplastia, não só banda sonora, trilha sonora. Mas também nós não tivemos problemas, como você mencionou. Geralmente eles vão atrás dos centros culturais, porque os centros culturais eles têm uma programação, e aí eles fecham com esse pessoal por mês, né? Eles sabem que cineclubes são geralmente gratuitos, que não cobram, então dificilmente poderiam ter ingresso, né? Mas quando há uma parceria, como uma universidade, um centro cultural, sim, eles vão atrás. Acho que problemas com direitos autorais, houve apenas uma. Oi, Lilo. Oi, Lilo. Oi? Voltou. É porque deu uma paralisada. Ah, tá. Então, dois casos que houveram foi esse da Universidade Federal do Espírito Santo, onde um professor programou um ciclo de cinema europeu, e a própria, não foi nem o ECAD que entrou contra eles, foi a distribuidora que entrou contra eles, né? E no outro caso que nós tivemos foi em São Paulo um cineclube que estava exibindo filmes da Disney, mas de certo modo até um pouco exibindo filmes que estavam na estreia dos cinemas, né? Então, esses são os dois casos que nós conhecemos de cineclubes que foram, de certo modo, incomodados ou que receberam algum tipo de processo dessas instituições de direitos autorais, né? Agora, há outras formas que nós conhecemos, que você mencionou muito bem, a Taturana Filmes é uma delas, a Campta é outra. Há várias instituições que fazem, e vários festivais também, que proporcionam seus filmes para apresentações cineclubistas. E acho que é por aí que nós temos que programar filmes, né? Acho que essa é uma boa opção para os cineclubes. Opa. Lilo, está nos escutando? Que é um cineclube e direitos autorais. Lilo, retoma só um pouquinho atrás, porque nós não te escutamos. Em qual parte? Qual delas? Das intervenções em cineclubes por causa dos direitos autorais? Não, essa você já falou, né? Um pouco mais adiante. Um pouco mais adiante, eu mencionei também dessas opções que você dá, convênio, parcerias com instituições como a Taturana Filmes e
E alguns festivais, muitos festivais disponibilizam seus filmes para exibição, né? É isso. Com certeza. E que estão aí o link da União de Cineclubes de Goiânia, o blog, com 50, mais ou menos 50 comentários sobre cineclubismo, como uma forma de apoio. Tá bom? São de cineclubes de Goiás, mas acho que dá para exemplificar para outros estados. Tá bom? Com certeza. Pessoal, mais alguma dúvida pontualmente? Neuzeli, Vânia, Felipe, Samira, Ludmila. Tá tentando aí, Ludmila? Perdão, tá tentando aí, Samira? Tentando abrir o microfone? Tá, tá tranquilo, né, Neuzeli? Ok. E amanhã a gente pode retomar, né, algumas questões. Ah, tá. Ok. Aí Vânia, eu vou ver. Beleza. Tenta novamente, Vânia. Isso, Consegui. liberou. Não, consegui, mas assim, falar que é bacana quando se fala sobre direitos autorais, né? Dá uma clareada, porque é algo que às vezes a gente não pensa muito, né? E então foi bacana pontuar isso, né? Assim, de forma rápida, eu achei bem interessante. Só isso, porque é algo que a gente acaba não pensando, pelo menos Sim. eu não cheguei a pensar a respeito de direitos autorais, porque a gente tem, a gente sabe que não vai ser, como não vai ter valores envolvidos, né? Não vai gerar, né, lucro para ninguém, a gente sabe que é mais tranquilo, mas é bacana pontuar e dar essas opções aí, né? Que nem você falou da Videocamp, né? A gente já deu uma pesquisada a respeito e tem filmes bastante interessantes, né? Então, legal levantar isso. Com certeza. E pelo menos no Xícara, de que forma que a gente faz, né? Somente, por exemplo, com o cinema brasileiro, que a grande parte da nossa curadoria é cinema independente. Nós aguardamos um ciclo que cada um desses filmes faz, porque nós exibimos a maioria das vezes longas metragens. Então a gente aguarda um ciclo em que esse filme passa pelo festival, é feita uma distribuição ou nas plataformas ou nos cineculturas, né? E ali dentro de um ano depois que o filme é lançado, um ano e meio, aí é que a gente faz a curadoria no Xícara, né? Tendo em vista também o lado da produção, né? De que em um determinado momento, né, é interessante, dentro da difusão daquele filme, uma oportunidade, né, de, minimamente que seja, porque não são grandes lucros, né, grande parte do cinema brasileiro, principalmente independente, é bem financiado pelo poder público, então não é da bilheteria, mas é uma forma desses, pelo menos de nossa parte, né, desse ponto de vista ético, da gente dar um tempinho ali até a gente, né, baixar o filme ou algo nesse sentido. E às vezes até, né, pedindo contactando o próprio diretor, né? Enfim, alguns são muito acessíveis, né? Inclusive, né, tanto agora na pandemia quanto no que a gente vislumbra no pós-pandemia, né, pode ser numa videoconferência esse diretor dá uma palavrinha, e ali o Cineclube dá um relatório para ele, assinado de quantas pessoas, enfim, é uma troca interessante. Lilo, para a gente encerrar, infelizmente.
Conseguiu abrir? Agora sim. Não, era só para mencionar uma coisa que eu acho importante. Não sei se você mencionou da Lei 13.006, que estabelece que todas as escolas públicas devam exibir 2 horas de cinema por mês, de cinema brasileiro. E essa lei, de certo modo, que eu acho importante nós comentarmos, porque isso permitiria a realização de cineclubes escolares, ela existe, mas não estabelece que tipo de filmes, não estabelece o tema dos direitos autorais. A lei é muito simples, mas essa lei, que é uma lei federal do senador Cristóvão Buarque, ela não estabelece princípios básicos, como o tema dos direitos autorais, entendeu? Então, aí se faz cada vez mais importante o tema do direito do público, né? Então, é isso. Com certeza. Nós enviaremos também essa normativa, né, dentro dos materiais que nós vamos enviar para vocês. Pessoal, então, dentro do extrapolado da hora, mas de uma forma muito proveitosa, muito interessante, né? A gente agradece a presença de todos e todas hoje. Eu queria, se possível, o máximo, todo mundo ligar as câmeras, né, para a gente fazer um print, fazer um registro, né, do dia de hoje. Vamos lá. Não importa o cenário onde vocês estejam. Tá joia. Vânia também. Vamos lá. Vamos dar um X aí. Printou. É isso aí. Beleza. Bom, a gente agradece a todos e nós esperamos todos amanhã, em que a gente vai conversar ainda mais, porque a parte explanativa vai ser bem pequenininha, para a gente aproveitar justamente esse diálogo e a gente trazer, né, e fazer esse fechamento da oficina de uma forma mais proveitosa possível, né? E amanhã vendo alguns exemplos de cineclubes, né? Falando sobre o Conselho Nacional de Cineclubes e outras, também resgatando, né, a questão dos direitos autorais, né? Nós vamos ter esse tempo para resgatar esses temas que a gente não desdobrou, né, de forma contenta, né? Então, uma boa noite a vocês e até amanhã.